Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao 15. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua santa presença e rogamos a Ti que o Senhor nos auxilie no entendimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê discernimento. Pai, que o Teu Espírito Santo nos leve a obedecer aquilo que o Senhor nos diz, nos ensina na Tua santa palavra. Aqueles que aqui estão nessa noite, Pai, que eles possam contemplar comigo o ensinamento, o princípio, a revelação que o Senhor nos dá nesse texto. Seja conosco e afasta de nós qualquer tipo de preocupação, para que possamos estar apenas voltados, os nossos ouvidos, para aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. Assim eu te peço, e eu sei que o Senhor há de fazer muito mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podem sentar, irmãos. Irmãos, quem de nós nunca tentou justificar um erro cometido? Quem de nós nunca tentou dizer que cometeu um erro porque lhe aconteceu isso ou aquilo outro? Nós temos a tendência, irmãos, de justificar naturalmente algo que cometemos de forma errada. Dizemos às vezes o seguinte: eu disse isso porque você agiu dessa forma. Se você tivesse agido de forma diferente, eu não tinha dito isso. Outras vezes tentamos justificar os nossos erros dizendo: não havia outra saída senão fazer isso ou aquilo. Todas as vezes que nós justificamos nossos pecados, um erro cometido, uma transgressão à vontade do Senhor, em outras palavras, nós estamos dizendo o seguinte: a culpa não é minha, a culpa não é minha, a culpa é da outra pessoa. Porque se ela não tivesse agido como agiu, então também não teria agido e o pecado não tinha acontecido. E nós nos tornamos irresponsáveis, porque o mal que fizemos não é nosso, é de outra pessoa. Em outras palavras também, o que acontece quando justificamos o pecado é que dizemos que em outras circunstâncias semelhantes àquelas, então o pecado também será justificado, o pecado será compreendido. Vejam, observem que forma equivocada a nossa natureza tem de tentar consertar um erro cometido. Porque a palavra do Senhor nos ensina que um erro cometido, irmãos, ele deve ser consertado com arrependimento. Um pecado diante de Deus, ele se conserta como? Pedindo a Deus perdão, se arrependendo dos seus pecados, e diz a palavra do Senhor que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia da parte de Deus. Em meio às provações, irmãos, o pecado continua lá conosco. Em meio às dificuldades que nos cercam, ao meio onde nós estamos, o pecado também está lá, dentro do nosso coração. As palavras que nós acabamos de ler aqui de Tiago, elas foram dirigidas, como nós já vimos em outro momento, a uma igreja que estava passando por duras provações, por dificuldades, por tribulações permitidas por Deus. Tribulações que Deus estava permitindo para que aquela igreja pudesse ser amadurecida, a ponto de Tiago perceber que aquelas tribulações estavam gerando grande tristeza no coração dos irmãos. E veja como Deus é. Deus ensina os seus filhos. Deus permite momentos difíceis. E esses momentos difíceis, naturalmente, nos traz uma tristeza. Mas uma tristeza, irmãos, que uma vez vencida, ela nos traz recompensa da parte do Senhor. Uma tristeza que no momento é dolorosa, que no momento angustia e aflige o nosso coração, mas que o fim dela, o resultado dessa tristeza é crescimento espiritual, é semelhança com Cristo Jesus.
aponta Tiago escrever à igreja, como nós já vimos também, no capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tiago diz àquela igreja: irmãos, se alegrem, não se abatam, não deixem que o coração de vocês fiquem angustiado, não deixem que o coração de vocês desfaleçam, mas tenham alegria, o passardes por várias provações. E se vocês têm dificuldades para entender a provação que estão passando, peçam a Deus sabedoria, e Deus vai lhes dar sabedoria para que vocês possam então saber, entender o que Deus está fazendo na vida de vocês com essas dificuldades que vocês estão passando. As provações, irmãos, elas têm a capacidade de externar o nosso interior. Você já viu uma flor bonita? Ela exala um perfume, né? Ela exala um perfume. Mas você já viu que todas as vezes que você pega uma flor, uma pétala da flor, e começa então a espremer essa flor, aquele perfume da rosa, da flor, se torna mais intenso? A flor se torna mais cheirosa ainda, ela exala ainda mais o seu perfume. Imagine, irmãos, que é muito semelhante o que Deus faz com seus filhos. Muitas vezes Deus permite a provação, para que nós possamos ali ser prensados e atribulados, para que o perfume de Cristo seja visto em nós, para que o perfume de Cristo seja sentido em nossas vidas. As provações, elas têm essa capacidade de trazer à tona o que de fato está no nosso coração, de trazer à tona quem é o Deus do nosso coração, em quem nós confiamos. Todas as vezes que o momento se torna difícil lá na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, e nós já não sabemos bem como resolver as coisas, então, irmãos, vem a angústia e nós iremos recorrer ao nosso Deus, ao Deus que realmente habita o nosso coração. De maneira que em toda tribulação que passamos, irmãos, essas tribulações, elas chamam à tona quem é o nosso Deus. Um momento de dificuldade pode fazer emergir em nossos corações os desejos maus, o pecado que existe em nosso coração, mas também pode fazer, irmãos, emergir, surgir, aparecer em nossos corações o fruto do Espírito. O fruto, que são as qualidades de Cristo Jesus, que o Espírito Santo coloca em cada um de nós. E eu gostaria, antes de prosseguir, ler para você a lista do fruto do Espírito, do que surge no coração quando uma provação acontece, quando uma tribulação acontece na vida de um cristão. Veja o que diz Gálatas capítulo 2, 5, versículo 22 e 23. Diz assim, Gálatas 5, 22 e 23, vai aparecer aí no telão. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando a provação chega à vida de um cristão, irmãos, são essas virtudes que precisam vir à tona. São essas virtudes que precisam ser vistas. Isso quer dizer o seguinte, que em meio a essa luta que você está passando, e que Deus está permitindo na sua vida, você precisa olhar para essa listinha aí que Paulo traz para nós e perguntar: será que eu tenho amado mais em meio a essa luta? Será que eu tenho tido realmente fidelidade a Deus em meio a essa luta que eu estou passando? Será que eu tenho tido o domínio próprio, a mansidão que o Espírito Santo gera em mim? Irmãos, é isso que deve ser gerado na vida de um cristão e que uma provação produz em nossas vidas. Agora, nós precisamos ter cuidado, porque ele traz à tona o que está no nosso coração. E se não for o fruto do Espírito que está no nosso coração, o que vai vir à tona é o pecado. E é essa a preocupação de Tiago aqui nessa passagem. Porque Tiago vai nos mostrar que nas provações nós não podemos ceder ao pecado, à cobiça que está no nosso coração. Porque, irmãos, o contrário disso aqui, o contrário desse fruto do Espírito, é tudo de ruim que você possa imaginar. Prostituição, mentira, homicídio, inveja, adultério e etc. Entre outros males que o pecado pode gerar em nosso coração. Ou seja, percebam até aqui comigo o seguinte, que a provação, irmãos,
ela de fato traz à tona o caráter de cada um de nós. São as dificuldades que vão mostrar realmente o que habita em seu coração, quem é o Deus do seu coração, se você tem frutificado para Deus ou se você tem frutificado pelo pecado. É por isso que Tiago, no versículo 12 a 15, vai estimular a igreja a resistir fortemente à provação, né? E conhecer a Deus e o pecado do seu coração, para poderem então vencer as provações que eles têm passado. Então Tiago vai aqui orientar a igreja dizendo: olha, resistam à tentação, resistam à provação, resistam, permaneçam firmes, suportem mesmo, e conheçam a Deus e conheçam o pecado que existe dentro do coração de vocês. Porque se vocês conhecerem o pecado que existe dentro do coração de vocês, vocês vão conseguir passar pela provação, de forma que o nome do Senhor vai ser glorificado na vida de vocês. Diante disso, o que é que Tiago nos ensina aqui? Tiago nos ensina que nós devemos vigiar cuidadosamente as intenções dos nossos corações nos dias da provação que Deus tem nos permitido. Nós precisamos estar de sentinela, atentos ao nosso próprio coração nos dias que as coisas se tornam complicadas. No dia em que as lutas nos afligem, nós precisamos estar vigilantes com o nosso coração. Cuide para que o pecado não te domine nesses dias, porque ele vai querer te dominar. E como é que isso acontece, pastor? Vou dizer para você agorinha. Todas as vezes que a aflição chega na sua vida e você tenta resolver na força do teu braço, na tua inteligência, usando o teu próprio caminho e não o caminho de Deus, você já foi vencido pelo pecado. Porque o que é o pecado se não transgredir e sair da vontade de Deus? O que é o pecado se não dizer: Senhor, eu não preciso de ti, olha, aqui quem manda sou eu, quem vai resolver sou eu, e as coisas vão acontecer como eu quero? O que é isso se não pecado? O que é isso senão o mesmo brado que Eva e Adão deram lá no jardim do Éden, quando a serpente oferece então o fruto ali a Eva, e Eva tentada pela seguinte frase: olha, tu serás como Deus, conhecedora do bem e do mal. E Eva vai na onda achando que poderia então ser como Deus, não um servo de Deus, dependente de Deus, mas como Deus, e busca então viver independente do Senhor. Deixa eu lhe dizer uma coisa: esse mesmo pecado, essa mesma cobiça ainda está no nosso coração, e nas provações nós somos tentados a dizer: quem vai resolver, quem vai colocar as coisas no devido lugar e no tempo que eu quero sou eu. Ou não é assim, irmãos? É assim, é exatamente assim. E se você for como eu, aí é que a coisa complica mais ainda. Às vezes a gente com esse ímpeto de tentar resolver as coisas logo e tentar ver as coisas todas no lugar e tudo mais, a gente acaba às vezes usurpando o lugar de Deus na nossa vida, deixando de ser servo e passando a ser senhores da nossa circunstância, da provação e da luta que nós temos passado. Quando Deus quer simplesmente que nós nos rendamos a Ele e digamos: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida, a minha vida não é minha, é o Senhor quem controla a minha vida, é o Senhor quem está à frente da minha vida. E quantas são as vezes que eu não quebro a cara, irmãos, achando que eu vou resolver com as minhas próprias forças. Outras vezes Deus fala, sussurra ao meu coração e diz-me assim: aquiete-se, porque eu estou no controle. Aquiete-se, porque quem vai resolver sou eu. O que eu quero de você apenas é que você confie, entregue seu coração a mim, entregue sua vida a mim, saia da dianteira, do volante da sua vida, passe o volante para mim, quem vai dirigir a sua vida sou eu. Irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque no dia da provação existe uma grande tentação de nosso coração não querer ouvir a Deus e seguir o curso que nós bem entendemos. E Tiago está preocupado com relação a isso, porque Tiago escreve para uma igreja que ele sabe, conhecendo a natureza humana, ele sabe que a provação que eles estavam passando era uma provação que os tentava a querer viver como eles bem entendessem. Então, vejamos como Tiago nos ensina acerca de Deus e dos nossos corações nos dias da provação. E eu queria que você observasse essas lições que Tiago aqui nos traz. Primeiramente, Tiago vai nos ensinar aqui que nós devemos manter a esperança da recompensa de Deus nos dias da provação.
Nos dias da tribulação, nos dias difíceis, em que você não sabe como resolver o que você tem passado, você precisa manter o foco, o teu olhar, a tua visão na esperança da recompensa que Deus tem para você. E deixa eu lhe dizer uma boa notícia. Depois de toda a provação vencida, vem a recompensa de Deus. Depois que você é testado, aprovado e tem um caráter aprovado, Deus promete na sua palavra que há recompensa para você. Para você que não está cedendo ao pecado, para você que está fiel a Deus, para você que está buscando ser mais santo nos dias da provação, Deus tem recompensa para você. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, e nós iremos ver isso aqui nessa noite. Irmãos, é um grande perigo perder a esperança nos dias em que Deus permite as dificuldades em nossas vidas. Há um escritor, o Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. Viktor Frankl, irmãos, ele foi um prisioneiro no período nazista, em que viveu num campo de concentração lá em Auschwitz, na Alemanha. E, irmãos, ele viu coisas terríveis. Eu li o livro. Ele diz que em certos momentos via as pessoas morrendo, não de uma bala ou coisa desse tipo, ou de uma enfermidade, simplesmente de inanição, de fome. Elas não tinham o que comer e começavam a definhar. E Viktor Frankl, observando então essas pessoas morrendo no campo de concentração, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que aqueles que estavam passando por essa dificuldade e perdiam completamente a esperança, estes morriam mais cedo. Esses não conseguiam lutar muito tempo. Ele percebeu, inclusive na sua própria vida, de que o que lhe dava força para continuar resistindo à fome, resistindo aos dias frios, resistindo àquele clima terrível em dias de guerra, era porque ele lembrava da sua esposa e da sua filhinha que estavam em casa, e ele dizia, quando isso acabar, eu vou encontrá-las, e essa esperança, irmãos, fez com que ele pudesse resistir até o fim da guerra e poder sair dali vivo, para depois escrever esse livro e a gente poder ler. Ele nos ensina algo que é bíblico, irmãos. Ele nos ensina que nos dias da provação nós não podemos perder a esperança. Nós não podemos botar a mão na cabeça e dizer, chegou o fim, tudo acabou, não tem mais jeito. Porque tem jeito. Porque é Deus quem está no controle da sua vida. Porque é Deus quem tem permitido essa luta que você tem passado, meu irmão. A esperança nos faz olhar para a recompensa que o Senhor tem para os que vencerem a provação. Tiago chama, ele diz assim no versículo 2, observe aí, versículo 12. Ele diz, bem-aventurado, e detalhe, o que é um bem-aventurado? Senão um homem feliz. Feliz, né? O homem que suporta com perseverança a provação. Tiago não diz que é infeliz o que suporta, o que sofre, o que está lá resistindo os dias maus. Ele diz, feliz é esse homem, feliz é essa mulher que está suportando, que não está cedendo, que está firme. O caráter aprovado por Deus, irmãos, é aquele que termina a provação sem se envolver com o pecado. Qual é o grande teste de Deus para nós? O teste de Deus para nós é o seguinte: tudo que você está passando, você tem que passar sem se envolver com o pecado. Você tem que passar brilhando. Você não pode se envolver com as trevas. Você não pode deixar a tua alma se envolver com o pecado nesses dias de luta que você tem enfrentado. Porque se você se envolver com as trevas e com o pecado, com o diabo, com o mal, você vai passar, você pode até chegar ao fim, aquela luta, aquela dificuldade que você está enfrentando. Mas o resultado não será benéfico para você e você não terá recompensa de Deus coisa alguma. Porque a recompensa vem para aqueles que passam de forma santa, incolumes, diante das lutas que o Senhor tem permitido em sua vida. Lembre-se que você está em teste. E você está como se estivesse numa prova, né? Deus te deu uma prova para você fazer e você bota a mão assim, e agora, e essa conta aqui, essa equação, como é que eu vou resolver? Que resposta eu vou dar aqui? O que é que eu tenho que fazer aqui? E você, senhora, em momentos você se vê desses momentos aflitos, preocupados, o que fazer? Naquele filme, Deus Não Está Morto, eu acredito que é o número 2, é o segundo. Tem uma frasezinha no filme que é muito interessante,
quando uma professora chega para o seu avô, um homem já maduro, cadeirante, e ela começa a se afligir diante da circunstância difícil que está passando ali no julgamento, e ela chega então para o avô e diz bem assim, o avô, acho que avô é pai, eu acho que é pai, e pergunta, meu pai, por que eu não estou ouvindo a Deus? Por que ele não me dá uma direção diante dessa aflição tão grande que eu estou passando? E aí o avô, o pai, ele diz uma frasezinha que nos chama muita atenção, depois você vai assistir esse filme e você vai perceber isso. Ele diz bem assim, minha filha, lembre-se que os bons mestres, os bons professores, na hora da prova, silenciam. Bom professor que nos ensina de verdade, ele não nos dá fila. Ele nos deixa em silêncio no momento da prova, para que a gente possa ter os nossos conhecimentos testados. E uma vez testados e aprovados, podemos receber a recompensa, irmãos, do final. Deus é muito semelhante. Há momentos que Deus silencia, é verdade, traz angústia no nosso coração. Bom seria ouvir a voz dele sussurrando aos nossos ouvidos. Mas há momentos que Deus silencia. E nos momentos que Deus silencia, pode ter certeza, Ele está trazendo à tona o teu caráter, para ver se você confia nele ou não. Para ver se você de fato confia que ele tem andado com você ou não. Há uma recompensa para os vitoriosos. Tiago chama, veja aí no versículo 12, de a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu queria chamar a sua atenção aqui para essas duas palavrinhas. Primeiro, ou melhor, para essas duas frases. A coroa da vida e o finalzinho que diz assim, aos que o amam. Essa parte, aos que o amam, é o segredo daqueles que vencem a provação. Como é que nós vencemos a provação? Amando a Deus. Exercitando o nosso coração a amar, a desejar, a querer mais Deus, a viver mais para Deus. E quando o nosso coração ama a Deus, nós somos capazes de dizer não ao pecado, eu não vou governar a minha vida é do meu Senhor. Por isso que ele diz, a coroa da vida, a qual o Senhor Deus prometeu aos que o amam. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte para a igreja do Senhor. Igreja do Senhor, lembrem que se vocês forem vitoriosos, chegarem até o fim dessa provação que vocês estão passando, Deus prometeu para vocês o prêmio, a recompensa de vocês vai ser a coroa da vida. Vai ser a vida eterna, estar com Ele eternamente. Agora lembre-se o seguinte, que Deus prometeu a isso àqueles que o amam. Porque aqueles que não amam a Deus, no dia da provação, eles se envolvem com o pecado. Naqueles que não amam, naquele dia que as coisas se tornam difíceis, a opressão chega sobre a vida dele, o que é que ele faz? Ele diz, olha, eu vou agora resolver as coisas como eu quero, e não como Deus quer. Irmãos, essa coroa também é citada por João lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Veja o que diz aí no telão. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens. Os irmãos estão vendo? Alguém acorde aí o rapaz do computador? Pronto, chegou. Amém. Diz assim, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11, não é Apocalipse 1:11 não. Apocalipse 3:11. Então, irmãos, aqui diz assim, venho sem demora, conserva-te, ou seja, preserva-te, resiste, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, irmãos, o que é que Deus está falando aqui? Que Deus está mostrando que aqueles que permanecem firmes, eles vão receber do Senhor recompensa. Se você permanecer firme no Senhor, em meio a essa luta que você tem passado, Deus tem recompensa para você. E você nessa noite precisa confiar nisso. Para que o teu coração não venha ser tomado pelo terror. Para que o teu coração não venha se apavorar de medo, achando que vai tudo se acabar. Porque não vai se acabar. Porque Deus está com você. Em nossas provações devemos ter consciência, irmãos, de que o nosso sucesso dependerá da resistência.
Mais à frente, Tiago vai dizer nessa mesma epístola que nós iremos ver em outro momento, ele diz o seguinte: resisti ao diabo e o diabo continuará com vós. Ele fugirá de vocês. Resistam. O diabo está tentando vocês, está querendo tirar você dos caminhos do Senhor, está querendo fazer você resolver as circunstâncias da tua provação, mas resista. Resista mesmo, diga: eu não vou ceder ao diabo. O que é que ele vai fazer? Vai olhar para você: rapaz, esse rapaz aqui, essa moça aqui, tem jeito não. O calcanhar de Aquiles dela, está tampado. E o diabo, vai bater em retirada. É o segredo, o problema, irmãos, e muitos que não conseguem passar pela provação que Deus está passando, é porque escutam sussurrar e o caminho mais fácil do pecado, veem como o caminho do pecado e do diabo é mais largo, porque o caminho de Deus é estreito, e preferem seguir o caminho mais largo. Só que o caminho mais largo é o caminho da perdição, é o caminho dos derrotados, é o caminho daqueles que chegarão ao final e não terão recompensa alguma. Não haverá coroa da vida, haverá, pelo contrário, coroa de espinhos sobre a cabeça deles. Por quê, irmãos? Não resistiram no momento da provação como Deus queria que eles resistissem. Os perdedores são aqueles que por alguma razão saíram da santidade de Deus, se deixaram levar pelas pressões do pecado no dia do seu teste. E que você chega para ele e conversa com ele: mas rapaz, você saiu dos caminhos do Senhor nesse dia de dificuldade? Não, mas eu saí porque estava difícil, né? Quem é que ia suportar um negócio daquele? Quem é que ia aguentar ele lá dentro da minha casa? Quem é que ia aguentar ela dentro da minha casa? Quem é que aguenta aquele sussurrar do diabo no ouvido, que nos deixa impacientes? Quem aguenta isso? Você começa então a fazer aquilo que eu falei inicialmente, a racionalizar, arrumar argumentos para o teu pecado, para justificar as tuas besteiras. Então, diante do que você fez, você pode continuar fazendo, não tem nada demais. Você pode enganar a si mesmo, mas a Deus você não engana. E Deus sabe exatamente por que você cometeu o que cometeu. E é exatamente isso que Tiago vai começar a nos mostrar. Por que a gente comete os nossos deslizes no momento da tribulação? Então, nós precisamos olhar para a recompensa de Deus, nos dias da nossa luta. Primeira coisa, Tiago está dizendo aqui: olhe para o final, olhe para o que Deus tem para você. Não perca o foco, olhe mais adiante. Deus não prometeu, a vitória vai vir, você vai vencer, então olhe para lá. Agora, em segundo lugar, Tiago nos ensina que, além disso, devemos conhecer o Deus que é Senhor das nossas provações. Então, Tiago agora vai dizer: olha, na luta, na tribulação que você está passando, você precisa conhecer quem é Deus de verdade, para que você não faça um juízo equivocado de Deus e não saiba enfrentar e vencer a luta que você tem passado. Então, irmãos, Tiago exorta a igreja a não ter qualquer pensamento que coloque Deus como autor das tentações. E deixa eu fazer aqui uma observação. Nós somos tentados a querer achar que a luta que a gente está passando e que Deus está permitindo, a culpa é dele. Senhor, o mal que eu estou sofrendo agora, o envolvimento do meu pecado nesse dia, eu estou cercado dessa tentação aqui e caí nela porque tu colocaste, então a culpa é tua. Nós somos tentados a fazer isso. Somos ou não somos? Fala sério. Somos. Humanamente falando, nós somos. Nós começamos então a questionar: Senhor, como é possível me acontecer tanto mal assim, tu dizeres que és santo, e eu continuar acreditando que tu és santo, bondoso, misericordioso, com tanta desgraça à minha volta, que tenta o meu coração a cair no pecado. E a gente às vezes cai nesse jogo de pensamentos equivocados. Mas Tiago vai dizer que não é assim que a gente deve agir. Veja o versículo 13, ele diz assim, versículo 13: ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Deus é Senhor das nossas provações.
Ele é soberano, é quem permite as lutas na nossa vida. É Ele quem permite e controla. Ele não só faz jogar a luta e dizer assim, agora eu vou colocar você no teste. Ele está controlando o que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Irmãos, contudo, a inclinação para o mal não está em Deus, mas está dentro do seu e do meu coração. Por isso que ninguém pode dizer a Deus, Senhor, eu sou tentado pelo Senhor, né? É Deus quem está me tentando, é Deus em mim, querendo me conduzir para o mal, agir como eu quero. Ninguém pode dizer isso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus diz, irmãos, que quem inclina o nosso coração para o mal é a cobiça que existe dentro do nosso coração. É o nosso coração envolvido com o pecado. Porque se o nosso coração for puro como Deus é puro, santo como Deus é santo, nós não seremos tentados pelo pecado. Irmãos, é o nosso coração que deseja os caminhos pecaminosos e não Deus. Como é que Deus vai desejar? Deus habitando no seu coração e Ele leva a desejar o que Ele não se agrada. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Você dizer que tem Deus na sua vida, mas você se sente atraído pelo pecado e dizer, é Deus que está me atraindo ao pecado. Não é. É por isso que no dia da tribulação você não pode olhar para as tentações que vão surgir para você e dizer, é Deus quem está me conduzindo a fazer isso que eu tenho para fazer. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. E detalhe, Deus também não pode ser tentado. Veja o que diz o versículo 13 na parte B. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, ninguém, o mal não vai tentar Deus, né? E Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Deixa eu lhe dizer uma coisa, o Espírito Santo habita aí dentro de você. O Espírito Santo fez da sua vida morada. De maneira que o Espírito Santo dentro de você, fazendo morada, habitação em você e dominando a sua vida, você não pode dizer que o Espírito Santo está te conduzindo ao mal. Porque se tem um Espírito que te conduz ao mal, aí dentro de você é o Espírito do pecado. É o espírito da cobiça, do velho homem, dos desejos que desagradam ao Senhor. E Tiago aqui nos mostra um pouco do nosso coração agora e diz, olha, conheçam a Deus, Deus é santo, mas vocês são pecadores. E você precisa entender isso porque no dia da dificuldade, esse pecado que está lá vai querer tomar a dianteira da sua vida. Irmãos, é a nós mesmos que precisamos conhecer nos dias das nossas lutas. Às vezes, quando a gente está passando lutas, a gente fica tentando, né? A gente usa de uma série de estratégias. A gente diz, não, eu vou conhecer mais o meu adversário, né? Vou conhecer mais o meu adversário. Às vezes, encontramos jovens que dizem assim, eu preciso, esse negócio aí de estar, né, de repente, zapeando aí em alguns sites na internet, não dá muito certo não. Mas eu preciso conhecer esses sites para poder alertar outros. Conhecer o inimigo, e aí no terreno do inimigo, andar lá clicando, não deveria estar clicando, e no fim dizer, eu estou fazendo isso para ganhar mais experiência. É tolice. Sabe por quê, irmãos? Porque no dia da provação, o que nós mais precisamos conhecer não são os nossos inimigos externos, é o inimigo interno que mora dentro do nosso coração. E ele chama-se pecado. E ele chama-se cobiça. Peçamos a Deus que nos dê domínio próprio, mansidão, nos dias da tribulação. Isso sim é o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você venha a revidar com vingança o mal que fizeram contra você, mas que você possa ter o domínio próprio do Espírito Santo, próprio de Deus. Que você possa ter a mansidão para dizer, como disse Jesus na cruz do Calvário, Pai, perdoa isso, porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de revidar, poder abençoá-los. Pastor, isso é muito difícil. Se fosse fácil ser cristão, Jesus dizia, aquele que quiser vir após mim, tome sua rede, uma água de coco e vá para a praia de Cabo Branco, ficar lá recebendo uma brisazinha no rosto. Jesus não diz isso. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, quer ser meu discípulo, tome a cruz. Tome a cruz. Né?
E a gente às vezes quer cortar cru e deixar a bichinha mais maneira. Ela está maneirinha agora, né? Negócio de estar abrindo mão das minhas vontades, dos meus desejos. Isso não é coisa de cristão, irmãos. Não é coisa de cristão. Deus não quer que nos envolvamos com pecados. Ele é santo, santo, santo. E não quer que o pecado nos domine. Domine você em meio a essa tribulação que você tem passado, meu irmão. Deus não quer que você seja um escravo, um servo do pecado, em meio a essa luta que você tem passado lá dentro da sua casa. Ele quer que o Espírito Santo domine a sua vida. E nós precisamos pedir a Ele, nos consagrar e buscar mais dele. A começar, quem sabe, vindo nas terças-feiras para orar mais com a gente. Para se derramar em lágrimas mais diante do Senhor. Eu tenho dito, esses dias eu conversava com os irmãos, eu disse, irmãos, a coisa mais difícil hoje em dia é ver um crente chorando. E tem algo estranho nisso. Porque crente que não chora, irmãos, é crente que não contempla suas próprias fraquezas. E não deve haver em nós nenhum tipo de obstáculo. Porque eu sou homem e homem não chora. Que conversa é essa? Deus nos deu o choro como escape. E muitas vezes os nossos problemas é resultado desse choro contido. Desse choro que a gente não colocou para fora. Pela uma dor sentida, pelo que o pecado fez na nossa vida, pela uma angústia que maltrata o nosso coração. Mas deixa eu dizer outra coisa para você. Tome cuidado. Porque muitas vezes esse choro não posto para fora leva o nosso corpo a reagir de uma outra forma. Sabe por quê? Porque as nossas emoções precisam sair. A gente precisa manifestar as nossas emoções. A gente precisa derramar lágrimas. A gente precisa chorar para que o nosso coração encontre alívio. Mas não é chorar por chorar, é chorar diante daquele que nos põe nos braços. Ele diz, eu estou com você. Você não está só não, estou com você. Deixar o teu coração ser mais forte, fortalecido por essa certeza que Deus nos dá. Irmãos, por fim, para encerrar, Tiago também nos ensina aqui, nessa passagem, que nós devemos conhecer a ação do pecado em nossos corações nos dias da provação. Primeiramente, Tiago diz, mantenham o foco na esperança da recompensa que Deus tem para vocês. Deus tem recompensa para você no final da provação. Depois Tiago vai dizer o seguinte, conheça mais o Deus que é Senhor da provação que você está passando. E depois, por fim, ele vai dizer o seguinte agora, que nós devemos conhecer a ação do pecado, a maneira como o pecado ele se manifesta dentro do nosso coração, para que nós possamos, de fato, vencer nos dias da provação. Ao invés de colocar em Deus a origem do pecado, nós devemos olhar para o nosso próprio coração. Ao invés de nos apressar e dizer, olha, eu só caí no pecado naquele dia em que lá na minha escola meus colegas me impressionaram, porque Deus colocou aquela situação e colocou no meu coração e disse, vai lá, vá em frente, fazes o que tu tens para fazer. E você foi e diz, a origem de tudo isso foi em Deus. Não se iluda, meu irmão. Deus não tenta ninguém. Deus não coloca no coração tentação, no coração de seu ninguém. Nós somos tentados de outra forma. São as cobiças, o que é uma cobiça? Um desejo, uma concupiscência, algo que desejamos. São as cobiças do nosso coração que nos induz a cometer o pecado. Veja no versículo 14 o que é que Tiago diz. Tiago diz assim, ao contrário do quê? Ao contrário, né, daqueles que dizem, olha, eu fui tentado por Deus, né? Você não tem que dizer isso. Ao contrário disso, você tem que dizer o quê? Cada um é tentado pela sua própria, vamos dizer todo mundo, concupiscência aí. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, concupiscência, desejo, pronto, está resolvido. Cada um é tentado pelo desejo do coração. Aqui já tem um sinal, cuidado com o que o seu coração deseja. Jeremias disse o seguinte, irmãos, que enganoso é o coração do homem, né? Ele é terrível, ele engana, ele tem suas artimanhas, ele vai querer lhe ludibriar, né? Passar em você um gato por lebre. E você vai dizer ainda, né, que o mundo diz assim, deixa o teu coração te guiar, né? Principalmente naqueles filmes românticos que a gente assiste, né? A moça está lá olhando para o rapaz para a moça, eu vou seguir o que o meu coração está dizendo, né? Aí você vai e segue o coração.
Irmãos, quem é que vai confiar no coração do homem? Jeremias 17, versículo 9 diz exatamente que enganoso é o coração, perverso é o coração do homem. Confiar no seu próprio coração, meu irmão, é estar fadado ao fracasso, à derrota. Por isso que Tiago diz, ao contrário, cada um é tentado pelas cobiças do coração, quando esta o atrai e seduz. Jesus, ele fala dessas mazelas que estão dentro do coração humano, dizendo o seguinte, Mateus capítulo 15, versículo 19, diz assim, veja só nas palavras de Jesus, Mateus 15, 19, porque do coração procedem maus desígnios. Deixa eu dizer só um detalhe aqui para vocês entenderem. Jesus estava conversando com um bocado de religiosos, cheio de tradição, achando que se alguém comesse sem lavar as mãos, né, esse alguém se tornaria impuro, imundo. Aí Jesus aproveita essa circunstância para dizer o seguinte, o que contamina vocês não é o que entra pela boca, mas é o que sai de vocês. E por que o que sai? Porque o que sai de vocês é o que vem do coração. Aí vem a questão, e o que é que está dentro do coração então? Aí ele diz, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Tudo isso está lá morando, habitando aí dentro do seu coração. E Tiago então diz que cada um é tentado pela própria cobiça, o desejo que nós temos dentro de nós de fazer exatamente isso. Agora, vamos voltar para o contexto? Ele está falando isso no contexto da provação. Pastor, em algum momento, esse tipo de pecado, esse tipo de coisa aparece realmente na hora da provação e da luta? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Você é tentado, alguém esbofeteou você. Pá! Deu um tapa na sua cara. Você olha para ele e diz bem assim, oh, como é bom você me bater, né? Só se você for um masoquista, não é o caso. Mas sabe qual é o sentimento natural que vai surgir dentro de você? Que vai vir lá do seu coração, com toda a força. Sabe qual é o sentimento que vai vir lá? É o primeiro que Jesus diz aqui. Homicídio. Vontade de matar quem te bateu. Enquanto você deveria resistir naquela prova do tapa na cara, permanecendo santo como Cristo foi santo, diante daqueles que lhe feriram, o teu coração vai dizer, mate ele. E se você não vai matar ele, tirando a vida dele ou dela, você vai ter um sentimento parecido com o mesmo sentimento que todo assassino tem quando ele deseja matar alguém, que é tratar a vida com menosprezo, ir lá e realmente pôr um fim, dar cabo da vida dele ou dela. Isso não deve ser novidade para aqueles que leem a Bíblia, porque a Bíblia fala a todo momento da natureza de cada um de nós. Nós precisamos conhecer a nossa própria natureza. Ou você vai dizer, não, pastor, mas se bater em mim, né, tá tudo tranquilo, eu vou dar outra face. Por que Jesus diz, quando alguém bater na sua face, dê a outra? Jesus está falando ali de condições, irmãos, de ideais, de coisas que humanamente são impraticáveis para o homem, para que o homem compreenda a mazela do seu próprio coração. Quando Jesus diz, dê a outra face, ele não está dizendo que todo cristão vai fazer isso, todos nós vamos fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito, muito, muito difícil dar outra face, porque a nossa vontade mesmo é também dar um tabefe com vingança e está resolvido. Bateu em mim, levou, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei que domina o nosso coração. E no dia da sua provação, cuidado com o seu coração, porque o seu coração vai se sentir tão pressionado, tão atribulado, tão provado, que você vai querer agir exatamente segundo o teu próprio coração, as cobiças do teu coração, fazendo o que não deveria fazer. Você agora sabe quem está tentando a sua vida para sair da vontade de Deus nos dias das tuas dificuldades? Você sabe agora quem é que está tentando te tirar dos caminhos do Senhor nessa provação que você está passando agora? Pastor, é o diabo. Também. Mas há um inimigo mais próximo de você do que o diabo.
o teu próprio coração. As cobiças do teu próprio coração. E antes que você diga, é o diabo, ele vai fazer, ele vai criar lá as iscas necessárias para tirar de lá. Mas o primeiro inimigo, o seu primeiro inimigo está dentro de você. E você precisa pedir a Deus, Senhor, dá-me um coração santo, Senhor. Purifica o meu coração. Quando eu oro aqui com os irmãos, eu sempre peço, quando eu vejo alguém pedir, não, vamos pedir por fulano, cicrano, por aquilo outro, eu digo, irmãos, em vez de pedirmos tanto por aquilo outro, vamos pedir pelo nosso próprio coração. Parece que as pessoas não conseguem captar, né, o grau de importância desse pedido. Pedir pelo nosso próprio coração, irmãos, é pedir para que a gente não se enverede por esse caminho que eu acabei de falar. E a gente está pedindo, eu quero a cura, eu quero isso, que fulano faça isso, que aquilo outro, Deus, Senhor, faz. E a gente esquece de pedir o nosso próprio coração. Pare e pensa, essa semana, quantas vezes você orou pelo seu próprio coração? Para que Deus te livre do teu próprio coração. Para que Deus não manifeste juízo sobre a sua vida, deixando você seguir os desejos do teu próprio coração. Quantos momentos você pediu a Ele por isso? Fale sério. Não responda não, nem diga, não precisa falar. Mas por aí você vai entender como nós não estamos vigiando como deveríamos vigiar. Porque estamos pedindo tanta coisa, esquecendo de pedir pelo terreno do nosso coração. Irmãos, nosso coração busca sempre o caminho largo. O caminho mais largo, mais fácil. Mas Deus quer que nos conduzamos fielmente pelo caminho estreito. No fim desse caminho estreito, Ele tem recompensa para nós. Amém? O pecado, ele causa morte e destruição. Paulo disse que o salário do pecado é a vida. Morte. O salário do pecado é a morte. E parece que, em relação a essa ideia do fim, o resultado final do pecado, Tiago e Paulo têm um mesmo pensamento. Porque veja agora o último versículo, versículo 15. Tiago diz assim, ele descreve a ação do pecado em nossas vidas que nos levam ao mal e à morte. Ele diz, então a cobiça, depois de haver concebido, aqui a ideia como um homem e uma mulher que se unem numa relação sexual. Então, o que acontece? Concebido é isso, concebido. Gerar ali, através de uma relação sexual, gerar algo. Então, o pecado, uma vez que ele concebe conosco, ou seja, nós temos um desejo. Esse desejo com as circunstâncias, eles então coabitam, eles concebem, eles geram algo. A partir do momento que eles geram algo, aí ele diz, o concebido dá a luz ao pecado. Aí nasce o pecado. O pecado nasce quando o deseja, se realiza, o pecado aconteceu. Aí ele diz, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Veja só essa concatenação, né? Você tem um desejo, você deseja algo, teu coração diz, vai lá, é só essa vez. É a última clicada, é a última ficada. Experimente só essa vez, ninguém está vendo, o pastor não está vendo, mamãe não está vendo, papai também não. Vai lá, rapaz. O pecado então começa a gerar um desejo no seu coração. E aí você diz, é besteira, né? Só mais uma vez. Aí o homem casado começa a olhar para aquela moça que lhe dá bola. E ali acontece exatamente, os dois se unem, se beijam, se abraçam e terminam naquilo que vocês sabem. O pecado é gerado, adultério. O gerado, o pecado, o que é que vem em seguida? A morte. Morte em dois sentidos. Morte em afastamento de Deus, está fazendo o que Deus não quer que faça, está distante do Senhor. E morte de um relacionamento. Morte de confiança. Irmãos, a coisa mais difícil que eu já vi é uma confiança restabelecida depois de um adultério. É algo sobrenatural. Não estou dizendo aqui que não acontece. Eu creio que acontece quando há perdão de verdade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. É só Deus mesmo, só Deus operando no coração para mudar. Porque a confiança ser estabelecida, irmãos, é difícil. Vai ser sempre aquela desconfiança. Não vou deixar ela aí só, não vou deixar ele só. Deixa eu ver o celular dele, deixa eu ver o celular dela. E fica então aquela coisa.
que na verdade nunca houve realmente a confiança necessária. Agora, se houve, deixa eu dizer uma coisa, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque é bênção de Deus, é algo sobrenatural que acontece, irmãos, que restabelece tudo de volta para o caminho. É Deus trabalhando no coração. Então, irmãos, o pecado, uma vez consumado, gera morte, destruição, e não tem pecado que você cometa que não traga essa mesma consequência. Pastor, até mesmo aquela mentirinha, sim, a mentira é capaz de corroer, irmãos, relacionamentos, é capaz, irmãos, de corroer confiança, de tirar prestígio, e você acha que é só uma mentirinha, né? Além do mais, uma mentira repetida várias vezes, né? Ela tem a capacidade de anestesiar você. Sabe a anestesia que você bate lá em alguém e você não sente mais nada, né? Sabe aquele indivíduo que fala uma mentira, ele nem sequer se dá conta que está falando uma mentira, para ele é tão real que ele mesmo acredita na mentira que ele está falando, e ele já não sente mais que aquilo ali está distanciando ele de Deus. É assim que a coisa acontece, vai matando o indivíduo aos poucos. Morrendo, o indivíduo está lá, é um morto-vivo. A morte, ela começa com o desejo que o coração tem de viver segundo a sua própria vontade. Uma vez que esse desejo se realiza, o resultado é morte, afastamento da bênção de Deus. Não podemos esquecer do contexto. Em nossas provações, nos dias da dificuldade, nós somos tentados a agir segundo o que nós queremos e não segundo o que Deus quer. E se agirmos segundo o que Deus quer, o resultado final pode ser morte, porque o desejo do nosso coração nos leva ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nesses momentos é preciso buscar de Deus forças para resistir à tentação, porque a arma que Deus tem dado para nós é uma arma de resistência. É uma arma, irmãos, que nós simplesmente recebemos de Deus, o poder do Espírito Santo, para dizer: eu não vou ceder ao pecado. Eu vou permanecer firme nos caminhos do Senhor, nos propósitos do Senhor, na santidade do Senhor, e o diabo não vai me tirar desse caminho. Então Tiago diz isso à igreja: igreja do Senhor, povo de Deus, lembrem-se que há recompensa para a vida de vocês. Permaneçam firmes na provação que vocês têm passado, permaneçam fiéis ao Senhor na provação que vocês têm enfrentado. E lembrem-se que Deus não dá aprovação a vocês para que vocês sejam tentados, porque Deus não tenta. O Deus que está em vocês leva vocês a viver em santidade. Portanto, deixe que o Espírito Santo, o fruto do Espírito, abunde na vida de vocês, porque aí no final vocês irão receber do Senhor a coroa da vida, a coroa que vai ser exatamente o teste, vai ser exatamente o certificado de que você ama a Deus e de que você amou a Deus nas lutas que você tem enfrentado. Amém? Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Curva sua cabeça, curva sua fronte, faça sua oração silenciosa. Depois nós estaremos orando todos juntos em nome de Jesus.